Muito bem, gente. Os homens, os hieróglifos. Os homens da Idade da Pedra, prosseguiu Dona Benta, sabiam falar, mas não sabiam escrever. A primeira ideia de arranjar uns sinais que significassem palavras e sons só apareceu muito mais tarde. E no Egito, foram os hieróglifos, ou desenhos segurando animais e coisas, leão, touro, ave, chicote, espada, etc., correspondendo cada um a um som. O nome da rainha Cleópatra escrevia-se como está a seguir. Notem a cercadura. O nome dos reis e rainhas traziam sempre cercaduras para o destacar dos outros. Os egípcios usavam para tinta um papel feito da casquinha fina de uma tábua muito abundante por lá, o papiro. Papiro, papel parecido, vovó, observou Pedrinho. Natural, meu filho, porque a palavra papel vem de papiro. Nesse papiro, os egípcios escreviam com canudinhos de capim cortados em bico, usando como tinta fuligem dissolvida em água. Os livros egípcios não lembravam os nossos. Eram em forma de rolos, como os rolos de papel de forrar paredes. A história dos seus reis, bem como a notícia das grandes batalhas e mais acontecimentos importantes, eram gravados na pedra dos monumentos, de modo que muitas dessas inscrições chegaram até nós. Foi uma bela ideia. Mas como podemos ler os hieróglifos, vovó? Muito tempo passaram, os sábios sem conseguir obter a chave dos hieróglifos. Os habitantes do Egito moderno pouco tinham com os antigos egípcios e não lhes guardavam as tradições, de modo que os sábios ficaram atrapalhados diante dos hieróglifos, cuja leitura seria preciosa para o conhecimento da antiguidade. Um dia, a chave apareceu. Como, vovó? O Nilo, como todos vocês sabem, despeja por diversas bocas no mar Mediterrâneo. Eu sei, gritou Pedrinho. Quando chegam perto do mar, as águas abrem-se em leque e formam o delta do Nilo. Alfa, beta, gama, delta. A, B, C, D em grego. A letra delta, ou D, tinha a forma de um triângulo, e por isso os geógrafos chamavam delta aos leques que certos rios formam quando desembocam no mar. Todos se admiraram daquele acesso de ciência de Pedrinho. O Visconde chegou a levantar-se do seu canto para vir examiná-lo de perto, da cabeça aos pés, voltando depois para o seu lugar. Muito bem, disse Dona Benta. Pedrinho está afiado como uma lâmina gilete. Vamos ver agora se sabe o nome de duas principais bocas do Nilo. Desta vez o menino engasgou. Não sabia. Roseta e Damieta, disse Dona Benta. Pois bem, perto de Roseta é que a chave dos hieróglifos foi casualmente descoberta. Um homem que estava cavando o chão encontrou uma pedra de túmulo com uns hieróglifos que ele, como era natural, não entendeu. Embaixo, porém, vinha outra inscrição em grego que o homem pôde ler. Os sábios vieram examinar a pedra e tiveram a ideia de que a inscrição grega podia muito bem ser a tradução dos hieróglifos. Estudaram o assunto e viram que era. Conseguiram assim achar a pista para a decifração completa de todos os sinais hieróglifos. Isso custou muito. Só um desses estudiosos consumiu 30 anos de paciente esforço. Mas o problema foi resolvido de modo a tornar possível o conhecimento de toda a história do Egito até milhares de anos antes de Cristo. A Pedra de Roseta, como é hoje conhecida, está em Londres no Museu Britânico, como uma das mais famosas pedras do mundo. Talvez a que mais contribuiu para o desvendamento do passado humano. E que é que os sábios souberam do Egito depois que aprenderam a ler as inscrições? Perguntou o Narizinho. Muita coisa.
Souberam que tinha sido um país governado pelos faraós, os reis lá deles. Souberam que o povo se dividia em classes, de modo que o filho de um pedreiro tinha que ser pedreiro e o filho de um escriba tinha que de ser escriba. Ninguém podia sair de sua classe, a não ser em casos excepcionais. A classe mais elevada era constituída pelos sacerdotes, que não se assemelhavam aos sacerdotes de hoje. Tinham uma função diversa. Eram legisladores. Faziam as leis e estabeleciam regras que todos tinham de obedecer. Eram os únicos, em suma, que recebiam educação e que aprendiam a ler e a escrever os hieróglifos. Formavam o cérebro, a parte pensante do país. A classe imediata era a militar. Depois vinham os agricultores, negociantes, pastores, mecânicos, etc. E, por último, os guardadores de porcos. Coitados, exclamou Emília, eram os bagageiros. Os egípcios não adoravam um deus só, mas as centenas deles, masculinos e femininos. Possuem um deus para cada coisa, um deus dos campos de cultura, um deus do lar, um deus das chuvas, um deus do fogo, deuses bons e maus. Tanto os bons como os maus recebiam as mesmas homenagens e adorações. Osíris, casado com a deusa Ísis, era o principal. Presidia a agricultura e julgava os mortos. Tinha um filho Horus com cabeça de gavião. Muitos dos deuses egípcios apresentavam corpo de gente e cabeça de animal. Isso porque os animais eram sagrados. O cachorro, o gato, o ibis, espécie de jaburu, e até o besouro eram sagrados. Se alguém matava uma vaca ou um besouro, recebia como castigo a morte, pois que era crime muito maior matar um animal sagrado do que matar uma criatura humana. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem joinha, senão eu vou puxar o pé de vocês à noite aí, hein? E se inscrevam no canal, divulgue o vídeo e muito obrigado.